a esse nosso culto online. E antes de a gente partir para a mensagem, eu queria compartilhar algo contigo, queria abrir o meu coração um pouco para que tu possa ficar em oração por nós, conosco também, ficar em oração conosco, para que Deus possa agir da forma certa nas nossas vidas. Sabe, amados, nós não somos uma igreja grande, nós somos uma igreja local, nós somos uma comunidade de bairro, nós somos uma comunidade de famílias, nós não somos uma mega igreja, então nós nunca tivemos esse costume de cultos online, os nossos cultos não são gravados, alguns até são, mas não são transmitidos ao vivo, nós temos um outro tipo de trabalho. Bom, essa pandemia toda acabou nos jogando para isso, agora nós estamos com esse compromisso de fazer cultos online para suprir os nossos irmãos que não estão participando conosco por motivo de saúde, seja lá o que for. Só que o que acontece é que, por nós não termos esse costume, por nós não sermos profissionais de mídia, nem profissionais da religião, a gente acaba ficando com as nossas mensagens muito mais presas. São mensagens diferentes, claro, porque não é normal para a gente olhar para uma câmera. O normal para a gente é olhar para a gente, é olhar para pessoas, é ver o rosto respondendo ao que está acontecendo, a ministração do Espírito Santo. Então eu queria te pedir, meu amado, que tu fique em oração pela nossa igreja, tu fique em oração pelos nossos pregadores, pelos nossos pastores, nossos evangelistas, os nossos líderes, porque isso tudo, meu amado, é novidade para a gente, isso tudo tem sido uma batalha, tem sido um desafio que a gente tem seguido para a honra e glória de Deus. Então eu te peço, meu amado, que tu fique em oração conosco, para que Deus nos guie, Deus nos abençoe, Deus nos dirija da forma correta. E eu espero que nessa mensagem de hoje eu consiga ser um pouco mais leve, um pouco mais à vontade, poder compartilhar contigo uma meditação muito mais do que uma mensagem toda organizadinha e gravadinha para o YouTube, né, para os nossos cultos online. Então, eu te peço, meu amado, fique em oração por nós, fique em oração pela nossa igreja, para que tudo isso seja para a honra e glória de Deus. Então, nesse nosso culto online, nessa nossa mensagem, eu quero compartilhar contigo uma história bastante interessante. E aí eu quero trazer o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração sobre essa história. Eu tenho algo muito vivo na minha caminhada com Jesus, é que eu acho que Deus tinha muita coisa para ensinar para a gente, cara. Muita coisa mesmo. E Ele acabou fazendo a palavra de Deus, Ele acabou fazendo a Bíblia. Então eu entendo que tinha tanta coisa para Ele ensinar e tão pouco espaço. Claro, porque a Bíblia eu imagino que Deus tinha um objetivo de fazer uma Bíblia com um tamanho específico, não muito grande, nem muito pequena. Então eu imagino que Deus, Ele não tinha espaço para perder, cara. Sabe? Então todo o ensinamento que a Bíblia traz, toda frase, toda vírgula, todo ponto, tudo ali tem algum objetivo de ministrar na minha vida e na tua vida. Tudo que está registrado nesse livro maravilhoso tem algum objetivo, cara. Então, algumas histórias do Antigo Testamento, às vezes elas não são familiares para a gente. Claro, porque a gente vive num mundo completamente diferente. Nós estamos falando de um mundo aí há 3.000 anos atrás, que era completamente diferente do que nós vivemos hoje. Mas essas histórias que estão registradas aqui, que ocupam um espaço enorme da palavra de Deus, essas histórias, com certeza, meu amado, e eu te digo isso com fé no meu coração, com certeza elas têm ensinamentos para a minha vida e para a tua vida, ensinamentos valiosos que Deus traz. Então, eu quero compartilhar contigo de uma história muito distante da nossa realidade de hoje. E eu quero trazer essa história, quero viajar com essa história para os nossos dias de hoje, para que tu entenda o que o Espírito Santo falou ao meu coração sobre isso. Olha só, o povo de Deus, eles estavam escravos no Egito. 400 e poucos anos sendo escravizados por um povo estranho. E aí Deus levanta Moisés para que Moisés liberte esse povo e leve eles para tal terra prometida, esse lugar maravilhoso que Deus tinha para o povo dele. Então Deus
acaba, a gente sabe a história, tu deve já ter ouvido várias vezes, Deus faz aquelas pragas, todas as 10 pragas, e aí o povo é liberto, e aí depois vem o povo egípcio, vem atrás, e aí o Mar Vermelho se abre, eles passam, o Mar Vermelho fecha em cima do povo egípcio, os caras morrem, uma loucurada. E aí depois de um tempo, a gente sabe que eles chegam na Terra Prometida, e aí acontece aquela infeliz, aquela missão fracassada dos espias, que eles vão lá olhar a Terra Prometida, e aí quando eles chegam lá, eles voltam com um relatório super negativo. Só Josué e Caleb que trazem realmente um relatório de fé. Todos os outros 10, eles acabam envenenando o povo com medo, com receio, e aí Deus então diz, então se vocês não têm fé em mim, se é assim, então vocês não vão entrar mais na Terra Prometida agora. E aí Deus manda eles de volta para o deserto, eles ficam 40 anos, 40 anos, vagando pelo deserto, andando de um lado para outro, até que aquela geração toda morresse, e só os menores de 20 anos, e essa nova geração, é que depois desses 40 anos, são conduzidos de volta para a Terra Prometida. Então eles passam 40 anos vagando e voltam para o mesmo lugar, só que agora eles verdadeiramente vão entrar nessa Terra Prometida. Agora eles vão viver lá, eles vão conquistar essa terra de acordo com a vontade de Deus. E aí quando eles chegam lá, então eles estão se organizando, e aí Deus pega Moisés. Nós sabemos que Moisés, na verdade, ele não vai entrar na Terra Prometida, mas Deus ainda passa todas as orientações para Moisés, para que Moisés depois as transmita para Josué e para o povo, para que quando eles entrarem na Terra Prometida, lá eles façam a vontade de Deus. Lá eles se comportem, eles tenham uma vida de acordo com o que Deus deseja para eles. E aí Deus dá uma determinação muito interessante. Eles vão agora atravessar o Rio Jordão, eles vão entrar lá e eles vão se dividir. Nós sabemos que o povo de Israel era dividido em 12 tribos. Era muita gente. Então esse monte de gente, eles foram divididos em várias cidades diferentes, em várias regiões diferentes da Terra Prometida. Quando eles estão entrando, então Deus dá uma determinação para Moisés. E eu queria, se tu tiveres a oportunidade na tua casa, se tu puder abrir agora a tua Bíblia, no livro de Números, no capítulo 35, eu queria ler contigo apenas 3 versículos, 4 na verdade, que eles vão servir de start, de início para essa nossa mensagem. Então, Números, no capítulo 35, a partir do versículo 9, a palavra de Deus diz assim: Disse também o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem em Canaã, escolham algumas cidades para serem suas cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Elas serão locais de refúgio contra o vingador da vítima, a fim de que alguém acusado de assassinato não morra antes de apresentar-se para o julgamento perante a comunidade. Até aqui, meu amado. Olha só que interessante. Esse povo, eles estão entrando na Terra Prometida e Deus diz para Moisés, olha, separe cidades. Depois, se a gente for ver lá em Deuteronômio, nós vamos ver que são 6 cidades refúgio. Então Deus determina, olha, separe 6 cidades estrategicamente localizadas no território da Terra Prometida. Separe essas 6 cidades. Essas cidades serão chamadas de cidade refúgio. E elas servirão de abrigo, elas servirão de proteção para as pessoas que porventura matarem alguém sem querer, para que eles não sejam mortos pelo vingador do sangue, que é como a Bíblia chama. Deixa eu te explicar então como é que funcionava. Deus, quando ele trouxe a lei dele para o povo, é importante a gente entender que lá naquela época, quando Deus traz a lei, Deus tinha um objetivo muito claro de explicar para o povo as consequências, as implicações do pecado. Então Deus, quando ele traz a lei, ele traz a seguinte determinação: se porventura alguém matar outra pessoa, a punição para essa pessoa, para esse assassino,
será a morte. Ou seja, Deus estava trazendo um ensinamento de que, olha, o preço de uma vida custa uma vida. Então, se tu matares alguém, tu será morto. A Bíblia nos traz o mesmo ensinamento, olha, se porventura alguém matar um animal, por exemplo, matou um boi. Se tu matou um boizinho, a pena, a consequência, a punição para isso é que o cara que matou o boi, ele deveria ressarcir um boi. Não podia ser um carneiro, não podia ser uma pomba. Ou seja, Deus traz um ensinamento de equilíbrio, de equidade. Olha, um boi custa um boi e uma vida custa uma vida. Então, se alguém matasse alguém, esse assassino, ele seria morto. E seria morto por quem? Seria morto pelos familiares do assassinado. Ele seria morto pela família, pelos os amigos daquela pessoa que foi assassinada. Bom, acontece é que Deus prevê na sua lei que existia a possibilidade de alguém matar alguém sem querer. Inclusive, Deus traz um exemplo. E aí o exemplo que Deus traz é o seguinte: imagina que alguém vai com o seu amigo, com o seu companheiro, lá para o meio da floresta para cortar madeira. Eles vão cortar madeira para fazer construções, ou seja lá o que for. E aí tu imagina que esses dois amigos estão lá trabalhando, cortando madeira com seus machados, e aí de repente, sem querer, quando um deles faz um movimento com o machado, o ferro do machado se solta da madeira e acaba acertando o amigo. E acaba acertando na cabeça e esse amigo morre. Puxa vida, ele não queria matar esse cara. Foi um acidente, mas ele matou. Uma vida custa uma vida. Deus traz um outro exemplo. Se porventura alguém estiver caminhando com alguém e sem querer, sem intenção, ele empurrar essa pessoa e essa outra pessoa cair, bater a cabeça e falecer, morreu. Temos um problema. Uma vida custa uma vida. Mas essa pessoa que empurrou foi sem querer. Ele não tinha a intenção de fazer mal. Deus traz outros exemplos ainda. Se porventura alguém deixasse uma pedra cair e essa pedra batesse em alguém e esse alguém morresse, ele não tinha a intenção de fazer mal. O mal aconteceu, foi uma fatalidade. Bom, só que agora nós temos um problema. Por quê? Porque a lei diz que uma vida custa uma vida. E geralmente quem perde alguém, quem sofre a perda de um falecimento de alguém querido, de alguém amado, ele vai se sentir na obrigação, ele vai se sentir no direito de vingar a morte dessa pessoa. Então Deus, ele precisa organizar o povo e ele diz, olha, a gente precisa pensar nessas pessoas que mataram alguém sem intenção. Então, essas pessoas que matarem alguém sem intenção, por um acidente que seja, essas pessoas, elas vão poder se dirigir, elas vão poder fugir para essa cidade refúgio. Lá nessa cidade refúgio, elas vão chegar nessa cidade. As cidades geralmente eram muradas, né? Eram circuladas por muros, protegidas. Então, essa pessoa que matou alguém sem querer, ele vai poder se dirigir para essa cidade. Lá nessa cidade, vão ter umas pessoas que serão os anciãos, ou seja, pessoas mais velhas, experientes, que vão comandar essa cidade. Esses anciãos vão receber essa pessoa, vão escutar a história. A Bíblia diz bem assim, que esse assassino involuntário, ele chegaria para o ancião e ele contaria da sua vida, ele contaria do que aconteceu, ele pediria abrigo ali naquela cidade. E aí então a Bíblia diz que esse ancião, ouvindo essa história, sabendo de tudo, ele diria, então tá, então entra, agora tu faz parte dessa cidade, refúgio, agora tu estás abrigado aqui dentro, agora tu estás protegido aqui, tu estás sobre a minha cobertura, tu estás sobre a minha tutela, eu me coloco entre ti e o vingador do sangue. O vingador do sangue não poderá mais tocar em ti, porque tu estás protegido por mim. Era assim que funcionava, a palavra de Deus explica isso. Então, esse homem, ou essa mulher, que matou alguém sem querer, ele podia fugir para uma dessas 6 cidades refúgio. Ele se apresentava para o ancião ouvia a sua história, o recebia como pertencente a essa cidade. Esse assassino agora estava sob proteção, ele não poderia mais ser morto
pelo vingador do sangue, ou seja, por alguém da família desse falecido que porventura se sentiria no direito de vingar a morte, porque a lei determinava, uma vida custa uma vida. Bom, então Deus cria essa cidade e tem todo esse protocolo, a Bíblia explica isso. A Bíblia ocupa espaço dela explicando tudo isso. Olha só que interessante. A Bíblia, inclusive, diz que Deus orienta Moisés de que essas cidades que eram estrategicamente distribuídas no território da Terra Prometida, nessas cidades deveriam ter estradas que levassem até essa cidade. E essas estradas deveriam ser mantidas em bom estado. Por quê? Para que as pessoas tivessem fácil acesso até essas cidades. Essas cidades não podiam ficar escondidas, elas deveriam ser de fácil acesso para as pessoas. Outra informação interessante, a Bíblia diz que o assassino involuntário, esse cara ou essa mulher que matou alguém e não queria, ele podia escolher para que cidade que ele iria. Ele não era obrigado a ir para uma cidade específica. Ele podia decidir qual das 6 que ele iria. A Bíblia, inclusive, faz questão de dizer que essas cidades eram distribuídas 3 de um lado do Jordão e 3 de outro lado do Jordão, justamente para que fosse de fácil acesso. Para que mesmo num momento de cheia do Rio Jordão, por exemplo, a pessoa tivesse um lugar para se socorrer, para se refugiar do seu crime sem intenção. Bom, aí o que a Bíblia diz? Bom, então agora essa pessoa vai ter que ficar lá para sempre? Agora ela vai ter que viver dentro dessa cidade refúgio para sempre? Não. A Bíblia explica que essa pessoa, esse assassino involuntário, ele viveria dentro dessa cidade refúgio o tempo que ele quisesse, até que o sumo sacerdote, ou seja, a autoridade máxima religiosa da época, até que o sumo sacerdote morresse. Quando o sumo sacerdote morresse, ele estava legalmente protegido. Ou seja, ele podia sair da cidade refúgio, ele podia voltar para sua cidade natal, ele podia fazer o que ele quisesse, que o vingador do sangue, ou seja, os familiares da pessoa que morreu, não poderiam mais tocar nele. Por quê? Porque uma vida que foi perdida, agora tinha sido paga pela vida do sumo sacerdote. Olha que interessante. Então repara que aqui não tem mais injustiça. Por quê? Porque uma vida foi paga com outra vida. E aí então essa pessoa agora ela podia sair, ela podia voltar quando o sumo sacerdote morresse. Ou seja, quando a dívida estivesse paga. Bom, meu amado, a Bíblia também faz questão de dizer que as pessoas podiam, inclusive, trocar de cidade refúgio. Não era obrigatório que tu ficasse o tempo inteiro lá. Se por algum motivo, seja lá qual fosse, tu decidisse que tu podia mudar de cidade, que tu queria mudar de cidade, tu podia. Só que olha só que interessante, a Bíblia diz que enquanto tu estava dentro da cidade refúgio, tu estava protegido. Ali ninguém podia tocar em ti. O ancião era o responsável, ele se colocava entre tu e o vingador do sangue, ou seja, tu tinha cobertura, tu tinha proteção. Enquanto tu estivesse dentro da cidade, tu estava protegido. No momento em que tu decidisse, eu vou sair dessa cidade e vou lá para aquela outra lá, porque eu quero ir. A Bíblia diz que no percurso entre uma cidade e a outra, tu não estava mais protegido. Enquanto tu não chegasse na outra cidade, enquanto tu não te apresentasse exatamente no protocolo que a Bíblia diz, enquanto tu não te apresentasse para o ancião, enquanto tu não contasse a tua história para ele, enquanto tu não fosse recebido por esse ancião como membro, como pertencente dessa cidade refúgio, nesse percurso tu estavas à tua própria sorte. Ou seja, se o vingador do sangue te pegasse nesse momento, ele podia te matar. E ele não estava errado. Quem estava errado era tu, ou seja, o assassino involuntário, que estava viajando, que estava indo de uma cidade para outra, e nesse momento tu estava sem proteção. Tu não tinha mais a cobertura de um ancião sobre a tua vida. Ou seja, agora tu estavas à tua própria sorte. Meu amado, essa história, eu acho ela fascinante, sobre todo esse protocolo, sobre todo esse cuidado que Deus traz sobre o seu povo.
Deus pensou nessa possibilidade desse assassino involuntário, que ele seria morto e não seria justo porque ele não quis matar, mas também não seria justo com a família, porque uma vida custa uma vida, então alguém tem que morrer para pagar aquela vida. E aí então Deus cria todo esse sistema maravilhoso para proteger. Bom, meu amado, eu acredito que tu saiba, ou pelo menos já ouviu falar, a Bíblia, ela é cheia de simbolismos. Lá em Hebreus, no capítulo 10, a Bíblia nos diz que toda a lei, ou seja, todo o Antigo Testamento, era apenas uma sombra das coisas boas que estavam por vir. Ou seja, era apenas uma amostra. Eu já ouvi falar várias vezes, né, que o Antigo Testamento, ele ilustra o Novo. E o Novo, ele explica o Velho. Ou seja, tudo que tem aqui no Antigo Testamento, meu amado, são ilustrações, são alegorias dos bens que estavam por vir, do grande plano da nova aliança que eu e tu vivemos. Porque o Velho Testamento era a antiga aliança, nós vivemos na nova aliança. Bom, só que tudo isso, meu amado, era sombra, ou seja, era uma alegoria, era uma ilustração do momento maravilhoso que eu e tu vivemos hoje, essa nova aliança. Então o que eu quero compartilhar contigo, meu amado, é o entendimento que eu tenho sobre como isso daqui, como essa história, ela reflete na minha vida e na tua vida nos dias de hoje. Que tipo de alegoria essa história nos traz sobre as nossas vidas nos dias de hoje, no ano de 2020 que nós estamos agora? Bom, meu amado, eu quero então compartilhar contigo o entendimento que o Espírito Santo me traz sobre essa história. Bom, meu amado, eu entendo que aqui temos personagens importantes. O primeiro que nós temos é um assassino involuntário. Ou seja, alguém que matou alguém, ele não tinha intenção, ele não queria, ele tinha um outro objetivo, mas acabou matando. Ou seja, ele foi refém de uma situação. Agora ele está arrependido porque ele não queria ter matado, mas agora ele já é refém dessa situação. Então nós temos um cara chamado um assassino involuntário. Repara que ele é diferente de um assassino voluntário. Um assassino que mata porque quer é diferente de um assassino que matou sem querer. Bom, aqui, meu amado, eu entendo que a diferença que a Bíblia faz porque a Bíblia cita, quando ela está explicando essa história, ela fala que assassinos voluntários não teriam lugar dentro da cidade de refúgio. Eles não poderiam ser protegidos lá dentro. Bom, então aqui, meu amado, eu entendo que a tipologia bíblica que nos traz aqui é que esse assassino involuntário, representam hoje pessoas como eu e tu, que estão arrependidos do seu pecado. E os assassinos voluntários são as pessoas que não estão arrependidas pelo seu pecado. Então aqui eu tenho essa alegoria. O assassino involuntário são pessoas pecadoras, mas arrependidas do seu pecado. As cidades refúgio, meu amado, eu acredito que são uma alegoria da Igreja de Jesus Cristo. Das igrejas locais, não só da Igreja Universal, mas das igrejas locais de Jesus Cristo. Eu acredito, meu amado, que aqui esses anciãos que faziam essa recepção do assassino, que cuidavam da cidade, que colocavam a sua cobertura espiritual, a sua cobertura legal na época sobre o assassino, eu acredito que eles representam os pastores e os líderes das igrejas locais e das comunidades. Eu acredito, meu amado, que o vingador do sangue, ou seja, esse cara que era familiar, que tinha o direito, por lei, de matar a outra pessoa, esse cara, ele simboliza hoje Satanás, o inimigo da minha vida e da tua vida. Por quê, meu amado? Porque ele tem direito sobre a minha vida e sobre a tua vida. A Bíblia diz que quem pecasse, o salário do pecado era a morte. Ou seja, no momento que nós nos envolvemos com o pecado, agora nós pertencemos ao inimigo. Ele tem o direito sobre as nossas vidas. Bom, mas agora nós somos arrependidos, nós não somos assassinos involuntários. Nós estamos arrependidos do nosso pecado. Então Deus, ele
preparou um lugar de proteção, um lugar de refúgio, um lugar onde alguém se colocará espiritualmente falando entre tu e o vingador do sangue, alguém que vai te dar proteção e cobertura espiritual. Então eu entendo, meu amado, que essa história maravilhosa dessas cidades refúgio, elas ilustram o plano maravilhoso que Deus tinha para o seu povo nos dias de hoje, com a sua igreja. A igreja, ela não foi uma criação humana. A igreja não é uma convenção, algo que simplesmente acabou acontecendo. A igreja é um plano divino. Jesus mesmo disse, olha, eu estou edificando a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Tu entende, meu amado, que a igreja local, a igreja universal do reino de Deus, essa igreja, ela não é algo que o ser humano criou. Ela é algo que Deus criou. Algo que Deus fez para a proteção espiritual da minha vida e da tua vida. Por isso, meu amado, é tão importante que nós façamos parte de uma igreja, de uma comunidade, de uma família. Por quê, meu amado? Porque quando nós estamos fora dessa proteção, o vingador do sangue, ele pode tocar nas nossas vidas, ele pode nos fazer mal, ele pode nos capturar. E quando nós estamos dentro, nós temos uma proteção espiritual, nós temos uma cobertura espiritual, e esse vingador do sangue, ele não tem mais o direito, ele não tem mais o poder sobre as nossas vidas. Nós estamos protegidos por Deus e pela sua soberania. Então, meu amado, o que eu quero compartilhar contigo nessa noite é que isso já não é de hoje, cara, isso já faz muitos anos, há uma falácia, uma mentira que o inimigo traz, de que nós não precisamos de igreja, de que nós precisamos de Deus, sim, mas de que nós podemos levar as nossas vidas sem fazer parte de uma comunidade, sem fazer parte de uma família, sem fazer parte de uma igreja, que nós podemos levar as nossas vidas independentes com Deus. E, meu amado, deixa eu te dizer, tu até pode, que nem o vingador, que nem o assassino involuntário. Ele não era obrigatório a ir para essa cidade refúgio. Ele podia levar a vida dele. Ele podia não ir para lá. Só que repara que se ele não fosse, a lei não o protegia mais. Agora, se o vingador do sangue o achasse, podia matá-lo. Mas quando ele estava na cidade refúgio, não podia mais. Ali ele tinha proteção, ele tinha cobertura. Eu entendo, meu amado, que essa alegoria nos traz esse valioso ensinamento de que a igreja, a comunidade de Jesus Cristo, ela nos traz uma cobertura espiritual, ela nos traz uma proteção espiritual, que quando nós fazemos parte de uma igreja, quando nós estamos sobre a cobertura espiritual de homens de Deus, nós não estamos mais à mercê do vingador do sangue. Satanás não pode mais tocar nas nossas vidas. Satanás, ele não pode mais vingar o seu direito sobre o pecador. Por quê? Porque agora nós estamos sob a tutela de Deus, agora nós estamos protegidos. E olha só que interessante, quando a Bíblia diz que não era errado, ou era permitido que tu mudasse de cidade refúgio tu quisesse. Da mesma forma, meu amado, não é problema se porventura tu quiseres trocar de igreja por algum motivo. Não tem problema. A Bíblia prevê isso, mas, meu amado, repara que a Bíblia faz questão de dizer que enquanto tu estivesse na viagem, agora tu não tem mais proteção espiritual. Agora tu estás à mercê do vingador do sangue. Agora o inimigo pode tocar na tua vida. Por isso o que eu queria trazer para ti, não sei se tu estás assistindo isso de manhã, de noite ou de tarde, mas nesse dia, nessa oportunidade, o que eu queria trazer para ti, meu amado, é que tu não ouça essa falácia, essa mentira que Satanás traz aos nossos corações, de que nós não precisamos fazer parte de uma igreja, principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, onde nós estamos sendo impossibilitados por motivos legais e por motivos de saúde pública que seja, mas nós estamos sendo impossibilitados de congregar, de fazer a comunhão dos santos, como Deus determina, como a palavra de Deus determina. Nesse momento, meu amado, nós precisamos abrir cada vez mais os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, para nós não sermos enganados, para que nós não sejamos capturados pelo vingador do sangue. Pior, ele tendo o direito de fazer isso. Por quê? Porque nós não estávamos sob a cobertura espiritual, nós não estávamos protegidos dentro de uma cidade refúgio.
Olha só, meu amado, tu já deve ter ouvido várias vezes essa história de que não, igreja, eles só querem teu dinheiro, igreja eles só querem te controlar, eles só querem dominar a tua vida, tu não precisa de uma igreja, tu só precisa de Deus. Meu amado, olha só que interessante, Deus quando ele cria Adão e Eva, Adão e Eva, eles estão no paraíso, um lugar perfeito, um lugar maravilhoso, um lugar sem nenhum tipo de problema. Bom, aí Deus diz, olha, não comam da árvore do bem e do mal. Não se aproximem dessa árvore, que essa árvore vai fazer vocês morrerem. Bom, aí chega Satanás, chega a serpente, e repara que a serpente chega para eles e diz o quê? Deus disse que vocês vão morrer se vocês vão comer isso aqui? Não vão morrer nada. Deus quer controlar vocês. Deus não quer que vocês sejam livres. Deus não quer que vocês tenham entendimento. Podem comer. Repara que a serpente, Satanás, ela traz dúvida sobre o que Deus disse para o povo, para Adão e Eva. Ele traz a incerteza no coração de Adão e Eva. E aí o que eles fazem? Eles comem o fruto e eles perdem a grande maravilha que Deus deu. Então, meu amado, quando tu ouvires a voz do inimigo, seja através de pessoas ou seja direto no teu ouvido, te falando que não, tu não precisa de uma igreja, tu não precisa de uma comunidade, que a igreja só quer te prender, a igreja só quer o teu dinheiro, é mentira, meu amado. A igreja é um plano de Deus. A igreja é um lugar de proteção, é um lugar de cobertura espiritual, é um lugar onde alguém espiritualmente vai se colocar entre tu e o vingador do sangue, e aí em nome de Jesus vai dizer, espiritualmente falando, não, nessa vida tu não pode tocar, porque essa vida tem dono, essa vida pertence a Jesus Cristo, essa vida é agora, ele é um assassino involuntário, ele está arrependido do seu crime, dos seus pecados. Então, meu amado, o inimigo ele tem feito a mesma estratégia há milhares de anos, que nem ele fez com Adão e Eva, e ele foi lá e colocou minhoquinha na cabeça deles. Não, Deus só quer controlar vocês, Deus não quer que vocês sejam livres. É exatamente isso que o inimigo faz na minha vida e na tua vida hoje. Não, vocês não precisam de uma igreja, sejam felizes, a igreja só quer controlar vocês, a igreja só quer pegar o dinheiro de vocês, a igreja só quer dominar a vida de vocês. Não, meu amado, a igreja é um lugar de proteção. A igreja é um lugar de cobertura espiritual. Ali é um lugar onde as portas do inferno não prevalecerão. Ali é um lugar onde o vingador do sangue não poderá tocar na minha vida, na vida da minha família, em nome de Jesus. Então, meu amado, essa história maravilhosa, esses lugares que Deus traçou lá na terra prometida para o seu povo, esses lugares, eles representam a igreja de Jesus Cristo nos dias de hoje. Lugares de proteção, lugares onde eu e tu estamos sobre a tutela, estamos sobre cobertura espiritual de homens de Deus, não para dominar as nossas vidas, mas para nos proteger do vingador do sangue. Por isso, meu amado, tu precisa fazer parte de uma igreja, seja dessa ou seja da igreja que tu frequenta, não faz diferença. E, meu amado, tu precisa ter esse entendimento de que fazer parte de uma igreja não é à toa que Deus faz toda essa instrução de que o assassino involuntário, ele precisava se apresentar para o ancião, ele precisava contar a sua história, ele precisava dizer, olha, eu quero fazer parte dessa cidade refúgio. Era necessário que se fizesse isso tudo. Meu amado, aqui não tem nenhum cunho de domínio, ou de poder, ou de nada. Não, meu amado, quando tu for trocar de igreja, ou se tu estás entrando numa igreja, se tu queres fazer parte de uma comunidade, siga, meu amado, esses passos que Deus nos ensina. Procure o pastor, procure os pastores dessa comunidade, te apresente para ele, diga, olha, eu quero fazer parte dessa família, eu quero estar sobre a cobertura espiritual que Deus traçou sobre a tua vida, sobre a vida dos anciãos dessa igreja, para que tu tenha o benefício, meu amado, de fazer parte dessa comunidade. Algumas coisas são simbólicas, mas no mundo espiritual elas têm um valor tremendo,
que na nossa vida carnal pode parecer que não tem. Então, meu amado, se porventura um dia tu vai mudar de igreja, ou tu mudou de igreja, por que te mudou, seja lá o que aconteceu, quando tu tiveres que mudar de igreja, ou fores mudar, segue esse protocolo, procura o pastor da igreja que tu fazia parte e diz: olha, meu amado, meu pastor querido, eu por motivo isso, esse, eu vou ir para outra comunidade, eu vou para outra igreja, eu peço a tua bênção, eu peço que tu esteja sobre a minha vida, para que tu saia dali, meu amado, da forma correta, que tu saia dali sendo abençoado pelos homens de Deus. Quando tu chegares nessa outra igreja, procura os líderes, procura o pastor dessa igreja, te apresenta para ele e diz: olha, meu irmão, eu estou chegando aqui, meu amado, estou me colocando, quero fazer parte dessa comunidade, quero estar sobre a cobertura espiritual da tua vida. Meu amado, isso não tem nada a ver com domínio, isso não tem nada a ver com poder, isso não tem nada a ver com formalidade, isso tem a ver com proteção espiritual para a minha vida, para a tua vida, para as nossas famílias. Por isso, meu amado, se o inimigo tem assoprado no teu coração, principalmente agora nesses momentos que nós estamos vivendo, que nós não precisamos da comunhão dos santos, isso é mentira. O inimigo, ele está querendo minar o teu coração, que nem ele fez com Adão e Eva. Então, meu amado, eu e tu, quando nós não estamos protegidos numa cidade refúgio, ali nós estamos à mercê do vingador do sangue. Mas quando nós fazemos parte de uma cidade refúgio, quando nós estamos sob a cobertura espiritual de homens de Deus, de homens designados por Deus para cuidar das nossas vidas, ali o vingador do sangue não tem mais poder em nome de Jesus. Por isso, meu amado, a igreja é um plano de Deus divino, maravilhoso, para a proteção da minha vida e da tua vida. Sabe, meu amado, nenhum de nós sabe muito bem como se comportar agora nessa situação de pandemia. Como que a gente faz? Seguimos com reuniões ou não? Eu também não sei, meu amado, também estou tentando descobrir, porque isso é novidade para todo mundo. Mas o que eu sei, meu amado, sim, e isso eu tenho vivo no meu coração, que nem eu tenho certeza que eu estou agora aqui falando contigo, gravando essa mensagem. Da mesma forma que eu tenho certeza que eu estou aqui vivo, eu tenho certeza que a igreja é um plano de Deus, a comunhão dos santos é um plano de Deus, é ali onde as nossas vidas são fortificadas, é ali onde nós somos santificados, é ali onde nós vamos caminhar e seremos ministrados pelo Espírito Santo para sermos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. E, meu amado, eu quero deixar agora para o encerramento dessa mensagem. Meu amado, a igreja não é um lugar de gente perfeita. A igreja é um lugar de gente sendo aperfeiçoada. Eu quero que tu imagine uma situação. Imagina que eu vou me matricular numa academia. Aí eu vou lá, chego numa academia que eu escolho, pelo motivo que for, porque é próximo da minha casa, ou porque eu gosto da fachada, sei lá. Eu chego nessa academia, e aí quando eu entro na recepção, aí eu dou uma olhadinha nas pessoas que estão malhando dentro dessa academia, e aí eu olho, observo um pouquinho, não vou ficar aqui, vou embora. E aí eu viro as costas e vou embora. Quando eu estou indo embora, a recepcionista da academia, vendo a situação, vem atrás de mim. E aí ela diz: ô senhor, o senhor quer conhecer a academia? O senhor quer que eu lhe apresente como funciona a academia? Aí eu olho para a recepcionista e digo: não, eu não quero fazer parte dessa academia. Eu não quero fazer parte porque eu olhei as pessoas que estão malhando nessa academia e eu vi uma série de pessoas gordinhas, pessoas acima do peso, pessoas que não são musculosas. Eu vi uma série de pessoas assim e eu não quero fazer parte porque se essa academia fosse boa, todo mundo dentro dessa academia seria musculoso, com barriguinha trincada, com barriga de tanquinho. Aí eu imagino a recepcionista me olhando com um sorriso na cara dizendo: o senhor só pode estar louco. A academia não é um lugar só de gente musculosa, de gente perfeita com barriga de tanquinho. A academia é um lugar onde as pessoas estão buscando uma saúde melhor, estão buscando cuidar da sua saúde e dos seus corpos. Então aqui não é um lugar de gente perfeita. Aqui na academia é um lugar de pessoas buscando ser aperfeiçoadas. Meu amado, essa história é uma ficção. Não aconteceu isso de verdade. Mas com certeza, se tivesse acontecido, tu olharia para mim e diria: Michel, tu é um louco, cara. Deixa de ser bobo.
Academia, todo mundo sabe que não é um lugar só de gente musculosa. E a academia não é boa ou ruim porque ela está cheia de gente musculosa. Então, meu amado, nós fazemos exatamente isso com uma igreja. Nós olhamos para as pessoas e vemos, não, mas aqui não tem só pessoas perfeitas. Então essa igreja não é boa. Então eu vou embora. Então aqui eu não quero ficar. Meu amado, a igreja não é um lugar de gente perfeita. A igreja é um lugar de gente sendo aperfeiçoada. Um lugar de gente buscando ser parecido com Jesus. Um lugar cheio de assassinos arrependidos, com seus corações quebrantados, buscando que Deus transforme as suas vidas, buscando serem protegidos do vingador do sangue, porque não querem mais estar à mercê do mal, mas sim querem estar protegidos sobre a cobertura espiritual do nosso Supremo Criador e do nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Por isso, meu amado, nesse dia, nesse momento que nós estamos vivendo agora de pandemia, o que eu quero deixar para o teu coração, não fique fora da tua cidade de refúgio. Se tu não tens uma cidade de refúgio, a procure rápido. A Bíblia diz que quando alguém fosse um assassino involuntário, ele deveria rapidamente correr para uma cidade de refúgio. Então corre para uma igreja, corre para uma comunidade, te apresente para os anciãos dessa comunidade, te coloque sobre a cobertura espiritual para que Deus te proteja, para que aconteça na tua vida o que Jesus disse: na minha igreja as portas do inferno não prevalecerão. Sobre a minha vida e sobre a tua vida o inferno não prevalecerá, o inimigo não tocará nas nossas vidas para a honra e glória de Deus. Por isso, meu amado, a igreja não é um lugar de controle, não é um lugar de enganação. A igreja é um lugar de proteção. É um lugar onde Deus zela pelas nossas vidas, com cobertura espiritual, nos livrando do vingador do sangue, para a honra e glória do nome dele. Que Deus te abençoe, meu amado. Amém.